Neste vídeo, acompanhe a viagem de exílio dos Anunnaki e os eventos da sua jornada interplanetária. Consciências espirituais que não acompanham a evolução de seus planetas são exiladas por administradores evolutivos. Geralmente, a transferência se dá em corpos astrais, mas no caso de Nibiru, ela foi feita também em corpos etéreos e físicos, pois Nibiru faz parte do Sistema Solar e tem composição atmosférica semelhante à da Terra. O espírito Ângelo Inácio, no livro Os Nefilins, a Origem, psicografado por Robson Pinheiro, descreve que, primeiramente, vieram de Nibiru para a Terra seres com corpos físicos densos, parecidos com os corpos físicos que conhecemos. Depois, ao longo do tempo, chegaram seres com corpos mais sutis, etéricos. Os perigosos seres astrais foram adormecidos por indução magnética e colocados em urnas de material cristalino. Centenas de naves foram preparadas para o transporte. Enlil e Enki, filhos do regente planetário de Nibiru, comandavam duas delas. Essas naves, para encurtar a viagem interplanetária, utilizaram as trilhas energéticas do hiperespaço. Após entrarem nessas trilhas, a viagem durou apenas alguns segundos, num verdadeiro salto quântico. Centenas de naves emergiram das trilhas nas imediações de Júpiter. Na nave de Enlil estavam mais de 600 seres exilados. Provenientes de diversos mundos, estavam reunidos na dimensão astral de Nibiru, por partilharem os mesmos ideais de domínio e poder. Dentre eles, destacava-se um ser inumano, com grande poder de dominação. Considerando-se um deus, nutria imensa sede de poder, almejando manipular mentes e emoções. Seguindo essa ideologia, percorreu diversos mundos, recrutando seguidores e deixando um rastro de destruição e sofrimento. Entre os técnicos e cientistas que assessoravam Enlil, estava uma Anunnaki feminina, chamada Lin El-Baar. Ela era responsável pela manutenção das urnas e começou a desejar aproximar-se do ser maioral, com o objetivo de obter um cargo de confiança no futuro. Para isso, manipulou os comandos que mantinham as urnas fechadas. Enquanto isso, na cabine de comando, Enlil começou a ficar perturbado. Em Nibiru, ele desenvolvera certa admiração pelas ideias desumanas dos ditadores e cientistas que tentavam implantar uma política de domínio sobre os povos do planeta. Por isso, ele se tornou alvo do Maioral, comandante dos rebeldes, que lhe implantou uma forma-pensamento em sua memória, a qual despertava agora em um momento previamente programado. A ideia despertada apoderou-se de Enlil, que foi perdendo o domínio sobre si mesmo e, de forma inconsciente, apertou o botão do mecanismo de segurança da urna do Maioral. Completando a ação anterior de Lin El-Baar, o ditador mais perigoso entre os rebeldes foi libertado. Imediatamente, o sistema de alarme de segurança da nave disparou. Simultaneamente, porém, a nave começou a receber pedidos de socorro do espaço, codificados em vários idiomas. Os sinais dos pedidos sobrepunham-se ao alarme, em frequência e intensidade. Enlil informou a Enki, comandante de outra nave, que os sinais eram muito fortes, com muitas interferências e pane nos instrumentos, o que, segundo ele, poderia ter afetado o alarme. Como o sinal vinha de um planeta próximo da nave de Enlil, foi sugerido a ele ir até um satélite do planeta para averiguar do que se tratava. Enki prosseguiu na viagem para a Terra. Os pedidos de socorro captados pelas naves que transportavam os exilados vinham dos administradores espirituais do planeta, que, antevendo uma catástrofe iminente, solicitavam ajuda para a evacuação dos seres da dimensão astral. Enquanto a nave de Enlil se deslocava para o quinto planeta, algo imprevisto ocorreu no compartimento das urnas em que estavam os seres mais perigosos. O ser que se considerava o Maioral, após se ver livre, começou a sondar as mentes dos demais que estavam em outras urnas. Escolheu os 12 mais experientes, que ele já conhecia dos milênios em que viveram juntos em outros mundos,
libertou-os e começou a submetê-los à sua vontade por meio de processo hipnótico. Dos 12, 6 resistiram, e para demonstrar sua força de domínio, provocou, por meio de processo hipnótico, a explosão dos corpos astrais dos resistentes. Essa explosão fez com que o compartimento da nave em que estavam se desprendesse e caísse no 5º planeta. O 5º planeta, situado na órbita entre Júpiter e Marte, era maior que Marte. Possuía 2 grandes continentes e oceanos com um líquido viscoso. Os habitantes respiravam outros gases, diferentes do oxigênio da Terra. A civilização estava em plena era industrial, marcada por grandes descobertas científicas. Mas, mesmo assim, viviam uma era semelhante à Idade Média da Terra. O continente menor estava sob o domínio teocrático, governado por uma classe de sacerdotes de um culto bizarro. O regime exercia um forte controle, reprimindo ideias progressistas. O continente maior abrigava um povo estranho, com natureza vampiresca. Eles tinham vindo de outro mundo, onde eram conhecidos como espectros. Havia uma guerra sem fim entre as 2 nações do planeta. A nação menor, visando exterminar a nação dos espectros, tinha desenvolvido uma arma nuclear. Após um plebiscito popular, a maioria optou pela guerra total contra a nação rival. 1/5 da população era contra o uso da arma, temendo a destruição da humanidade. Nem podiam imaginar a potência devastadora da arma, capaz de destruir o planeta 3 ou 4 vezes. Diversas vezes foram visitados por seres de outra dimensão que os alertaram para o perigo iminente. Mas os líderes religiosos interpretaram a situação conforme suas convicções e interesses. No entanto, os espectros, por meio de espiões, obtiveram os planos de construção da arma nuclear do continente menor e modificaram o projeto original. Cavaram um poço profundo para colocarem a bomba e, mesmo correndo um enorme risco de sofrerem consequências graves, queriam destruir o inimigo. Porém, alguns chefes supremos, temendo o efeito devastador da arma, adiaram a detonação. O maioral e os 6 subordinados, ao cair no 5º planeta, imediatamente deu ordens para que se espalhassem e conhecessem quem estava no comando das nações. Após conhecer os principais chefes, a guerra entre eles e as poderosas armas que possuíam, iniciou-se o processo de domínio. Mas diante da resistência à sua dominação, ordenou que seus 6 subordinados desativassem todo o sistema tecnológico, interrompendo a comunicação planetária e causando o colapso total. Com esta demonstração de poder, capturou os sacerdotes e os chefes dos espectros, submetendo-os a um processo hipnótico. Entretanto, começaram a chegar várias naves ao redor do 5º planeta, reunindo milhares de seres luminosos. Era a tropa de Miguel que viera pessoalmente para retomar o controle sobre os seres rebeldes e levá-los à Terra. Ao perceber a chegada das naves, o maioral ficou preocupado. Pressentindo a ameaça externa aos seus objetivos, tratou de acelerar o processo de formação de um exército de guerreiros. Ele queria esses seres em corpos astrais para enfrentar a tropa de Miguel. Eram mais de 1 milhão de soldados, dos mais cruéis entre os espectros. Assim, ordenou ao seu segundo em comando que preparasse a detonação do artefato nuclear. Seu comandado, utilizando habilidades psíquicas, fez com que os cientistas dos espectros levassem o artefato ao túnel que havia sido perfurado. Enquanto isso, chegavam cada vez mais reforços de Sirius e Orion, seres superiores com naves para auxiliar na evacuação dos seres astrais e daqueles que em breve deixariam seus corpos físicos. Um desastre planetário em larga escala era iminente.
Sem perda de tempo, o maioral acionou à distância o implante da forma-pensamento no cientista Espectro, que então detonou o artefato nuclear. Como vimos, as informações que o espírito Ângelo Inácio nos trouxe revelaram a complexidade do transporte dos seres rebeldes exilados de Nibiru. Conhecemos o grau de astúcia, inteligência, perversidade e perigo do ser chamado Maioral, que programou a própria fuga. Ele não deveria ter interferido naquele planeta, mas, movido pelo desejo de aproveitar a situação caótica ali reinante, deu vazão à sua sede de domínio e poder. Com receio de ser capturado novamente, quis formar um exército com os guerreiros espectros e os principais sacerdotes para enfrentar as tropas de Miguel. Aprendemos também um pouco da história do quinto planeta, que ficava entre Marte e Júpiter. No próximo vídeo, descobriremos o destino do quinto planeta e como Miguel interveio para controlar o ser mais perigoso e seus comparsas durante o transporte até a Terra.